Os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação hoje sexta, 4 de abril deste ano de 2025, o qual estaremos vendo sobre o tema As Chaves nas Mãos de Deus. Essa mensagem o Dr. William Soto Santiago pregou no dia 4 de março de 2005 em Veracruz, México, e nos leu a escritura de Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 18, e leremos no versículo 17 e 18, onde diz: Quando o vi, caí como morto aos seus pés, ele pôs sua direita sobre mim, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e estive morto. Mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades, as chaves nas mãos de Deus. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. O nosso irmão Branham nos diz na mensagem Chave à Porta, e nos diz na página 4, diz: pessoas que gostariam de tocar um piano ou alguma música, eles não sabem como fazê-lo, mas eles gostariam de ir ao maestro e poder pegar aula após aula, e mesmo assim eles nunca aprenderiam. Simplesmente não podem sustentar esta chave a esse mistério de como o ritmo e os sons do tom e todo o resto. É preciso a chave. Também tem uma chave, as matemáticas, o qual você tem que conseguir. Eu tenho visto homens que podem pegar 4 filas de figuras e colocar os dedos em cada uma dessas filas de figuras e apenas retornar desse jeito por talvez 5 ou 6 figuras mais adentro e colocar as respostas no fundo. Figuram 4 filas ao mesmo tempo, desde aí 1 até 9. Bom, pessoalmente eu não posso nem figurar uma só fila, a menos que tenha dedos suficientes para contar isso. Eu nunca pude encontrar esta chave, mas vejam, alguns deles têm essa chave a isso e sabem como fazê-lo. E o nosso irmão William aí em cima escreve: tem a revelação, o conhecimento. E consequentemente aí nos mostra que uma chave é uma revelação, é o conhecimento de alguma coisa. Agora vejam nesta mensagem que o Dr. William Soto Santiago nos pregou: o que desceu é o mesmo que também subiu por cima de todos os céus, que foi pregado 11 de abril de 2009, em Cayey, Porto Rico. Diz: Cristo tem as chaves do reino dos céus e as entregou a Pedro, mas também tem as chaves de Davi, ou a chave de Davi. E isso é para esse tempo final, para poder abrir a porta do reino de Davi. E isso nós já vamos ver com mais detalhes, talvez quando vejamos cumprindo-se como vai ser isso. E tem as chaves do inferno e da morte também. Na mensagem Um Pendão nos diz o reverendo William Branham, na página 17, diz: um cristão que morreu, foi sepultado e tenha sido levantado com ele em sua ressurreição, está em lugares celestiais. Se morremos com ele, então também nos levantamos com ele, porque o corpo vai aonde vai a cabeça, e ele é a cabeça. Esse é o corpo. Não é que vai ser, senão que agora mesmo estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, com todo o poder que tirou ao diabo e pôs baixo os seus pés, a autoridade. Tem um pendão, um penhor, e o que conta é a mão que nos levanta. E ele escreve: Cristo tirou todo o poder
do diabo, quando tirou dele as chaves da morte, as chaves do Hades e da morte. Cristo tirou dele todo o poder do diabo quando tirou dele as chaves do Hades e da morte. Do Hades, ele escreve do Hades e da morte. Agora, nosso Bíblia continua dizendo aqui, portanto, poderá tirar da morte física todos os crentes que morreram no passado. Agora, lembrem a escritura de São João, capítulo 5, onde, no versículo, vamos procurar aí, essa porção da escritura, do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 25 em diante, diz: na verdade vos digo, vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Portanto, em sua vinda, como ele tem as chaves da morte, do inferno e da morte, vejam, como nos diz aqui nosso William, ele poderá tirar da morte física a todos os crentes que morreram no passado, porque ele tem as chaves, e ele na sua vinda vem com essas chaves. Ou seja, que o povo de Deus nesse tempo final não tem por que se preocupar se alguém dos nossos queridos irmãos escolhidos de Deus, crentes, partir. Não se preocupe, que no meio da igreja noiva hoje está esse que tem as chaves, o qual nesse tempo final vai falar a palavra e ressuscitarão. Todos dependem desse instrumento, que é o cumprimento da vinda do Senhor, simples assim. Agora nosso irmão William continua dizendo: portanto, poderá tirar da morte física a todos os crentes que morreram no passado e poderá lançar ao inferno a quem ele queira lançar. E depois, para o juízo, poderá tirar do inferno a todos para julgá-los no juízo final, e também vai poder amarrar o diabo com uma corrente e lançá-lo. Veja na mensagem o enterro, nos diz na página 12, diz o reverendo William Branham. Agora, ele não tinha as chaves do reino, porque as havia dado a Pedro. Isso obtemos pela manhã no batismo em água. Mas ele tinha a chave da morte e do inferno. E ele as tomou depois de sua ressurreição e disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Pedro tinha as chaves do reino. Satanás tinha as chaves da morte e do inferno. Mas agora, Jesus as tem. Ele é o chefe. Portanto, na sua segunda vinda, podemos estar vendo quem é o chefe. Em inglês seria el boss, the boss. Quem é the boss? Quem é o chefe nesse tempo final? É o ungido, o Messias em sua segunda vinda, no meio da sua igreja, ministrando no meio da sua igreja, os ministérios do Espírito, o Espírito Santo ministrando o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus. Esse é o chefe, esse é o boss, no meio da igreja. Agora continua dizendo, vamos ver como diz aqui, em que lugar está essa passagem. Eu estou lendo da mensagem do Dr. William Soto. Vi um anjo que descia do céu com as chaves do abismo e uma grande corrente na mão e trancou, prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos e o lançou ao abismo e o trancou e pôs o seu selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que fossem cumpridos 1000 anos. E depois disso deve ser desatado por um pouco de tempo. Apocalipse 20, de 1 ao 3. Assim que vejam, esse anjo tem as chaves do abismo e a usará. Cristo tinha que tomar as chaves do Hades e do inferno e da morte para poder sair, abrir e sair. E assim o fez. É por isso que os crentes em Cristo que morreram vão ressuscitar. Veja na mensagem a semente da serpente. Porque vejam, vamos ver aqui quem é
esse que tem as chaves. Nessa mensagem seria a página 7. Nos diz aqui o reverendo William Branham, dessa mensagem, a semente da serpente diz: quando eles começaram a ouvir, esses foram compungidos em seus corações, porque ouviu um homem que não sabia o ABC. E mesmo assim eles tinham que aprender dele, e sabiam que ele tinha algo dentro de si, que era o Espírito Santo. Deter-lhe seria como tentar apagar um fogo em um edifício seco em um dia de muito vento. Poderia fazer, ele estava cheio com o Espírito Santo. E o que ele fez agora? Eles diziam: varões e irmãos, o que podemos fazer para ser salvos? Agora, Pedro, tem cuidado, tu tens a chave do reino. E ele escreve aí: Pedro, tenha cuidado, as chaves do reino dos céus, à direita. Quando Jesus se levantou no terceiro dia, ele não tinha as chaves do reino dos céus. E aí escreve em cima, onde diz, ele não tinha as chaves, ele escreve revelação. Ele não tinha as chaves do reino dos céus. Vocês sabiam disso? Ele falou: eu tenho as chaves da morte e do inferno, mas não a do reino. Por quê? Porque tinham sido dadas a Pedro. Agora olha o que ele escreve aqui à esquerda em cima. Escreve: Pedro, as chaves do reino dos céus. Moisés é igual às chaves do reino de Deus. Quem a tem? Esse ministério de Moisés, como uma das duas oliveiras, e consequentemente é um mensageiro dispensacional. Agora vejam, na mensagem de Israel, eis que teu rei vem a ti, pregado em 9 de abril de 2017, em Cayey, Porto Rico, diz: tem que aparecer esse oitavo mensageiro, e para isso tem que haver uma era, a era da pedra angular. Agora lembrem que os mensageiros, todos estavam refletindo antes de se cumprir a primeira vinda do Senhor. Todos os mensageiros do Antigo Testamento estavam apontando, refletindo até suas vidas ao Messias Príncipe. Tudo se reuniu e se cumpriu em Jesus de Nazaré. E para a sua segunda vinda, vejam que tudo apontava desde o Gênesis até esse tempo final, como ele disse no livro dos selos, que este sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. Agora, todos os mensageiros muitas vezes falavam como se neles estivesse se cumprindo. Agora vejam que quando falavam que estava se realizando essas profecias e que estava se cumprindo essas profecias, vejam, isso tudo era apontando e refletindo em tipo e figura o que seria a realidade. Hoje não estamos nas profecias que serão mais adiante, senão que já estamos no cumprimento dessas profecias. Estamos na realidade dessas profecias. Não estamos falando de profecias que vão se cumprir, mas de profecias que já estão sendo cumpridas. Veio simples, que é tudo que os mensageiros falaram, até o último que veio no meio da igreja, anunciando, dando as boas novas. O nosso amado irmão, o Dr. William Soto Santiago, esteve falando desse tempo, e esteve falando desse instrumento sob carpa, esteve falando do cumprimento da segunda vinda do Senhor, esteve falando do anjo que era diferente dos demais, esteve falando da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual não se cumpriu em eras passadas, muito menos nele. Ele esteve apontando, mostrando a igreja noiva, como mostrou ali na primeira vinda do Senhor, a Virgem Maria. Ele tocou a trombeta na primeira vinda e a tocou na segunda vinda, anunciando esse que viria, este Filho prometido. Vê o simples que é tudo? Agora continua.
continua dizendo, essa é a era que lhe corresponde. E isso cumprirá Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 21. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz o irmão William, se alguém abre a porta, o qual significa que está fechada a porta das diferentes eras, porque o seu tempo já se cumpriu, e a porta da era de Laodiceia também está fechada. Agora vejam, na mensagem intitulada A Única Coisa Necessária nesse estudo bíblico, lendo a Escritura de São Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 25, veja aí o que ele nos escreve. Nessa Escritura aqui desse estudo, diz, e passava por todas as cidades e aldeias, ensinando e caminhando-se a Jerusalém. E deixou-lhe uns. Disse o Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhes disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Aí escreve à esquerda, a porta do reino é Jesus Cristo. Porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família tenha se levantado e fechado a porta, e começareis a estar fora, e bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos dirá, não vos conheço. De onde sois? E ele escreve aí, Pedro tinha as chaves da porta do reino e abriu a porta em outro mensageiro. Cristo fechará a porta do reino. Vou ler de novo. Pedro tinha as chaves da porta do reino e abriu a porta em outro mensageiro. Cristo vai fechar a porta do reino. Agora continua dizendo, aqui o nosso irmão William, e agora é onde o Senhor vai entrar no tempo final, a primeira era, essa já terminou, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, essas eras já passaram, e agora tem que ter uma era onde se abre a porta, e a era e o mensageiro, e aí terão a visita do Senhor, entrarei e cearei com ele. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, lembrem que é este servo fiel e prudente que está dando alimento a tempo aos escolhidos de Deus, que está vivo. Não pode ser o mensageiro que se foi, tem que ser alguém que esteja no meio da igreja, o qual em sua vinda ele recebe a estrela da manhã, recebe a segunda vinda do Senhor. Continua dizendo, e antes disso dizia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa, cearei com ele e ele comigo. Na mensagem, em sua presença, nos diz, o reverendo William Branham, está na página 22, diz, Pedro, um pescador, não sabia nada a respeito de pescar, ou ele não sabia nada a respeito de Deus. A única coisa que provavelmente ele sabia era como pescar peixes. Mas quando ele entrou na presença de Deus e viu o grande Criador que podia criar peixes, quando ele disse que descesse a rede para jogar, para lançar, não tinha nenhum peixe lá. Ele apenas lançou em cima a rede e ele disse, conforme a tua palavra, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Se tu permite. E à esquerda ele escreve, Jesus criou peixes. E várias escrituras ali.
Continua dizendo, se eu desço a rede, tu me falou que eu fizesse conforme a tua palavra, porque tu e tua palavra é a mesma coisa. Eu lanço a rede. E quando ele começou a lançá-la, ele disse, aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Veja, um pescador, depois que Pedro se encontrou com Cristo, ele nunca, jamais foi a mesma pessoa. Depois ele foi tão fiel a Deus que foi dada a ele as chaves para o reino. E à direita ele escreve as chaves do reino. E à esquerda ele desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi ali dentro e escreve ali. Assim é hoje, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Continua dizendo, depois ele foi tão fiel a Deus que foram dadas as chaves para o reino a ele. Sim, Senhor. Paulo, chamado por si mesmo fariseu, educado e treinado em todas as religiões que havia no mundo naquele dia, um dos estudantes mais altos e mais conhecidos da terra. Mas um dia, o Deus que ele havia perseguido ignorantemente, reticências, ele era o fariseu. Ele não acreditava que Deus era um homem. Ele sabia que Deus era um pilar de fogo, quando ele veio diante desse pilar de fogo que sacou o seu povo do Egito e que tem estado o tempo todo com ele. Mas quando ele viu esse pilar de fogo, ele caiu sobre o seu rosto e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus. Aí à direita ele escreve Saulo e depois Paulo. Eu sou Jesus. Ele foi o homem que disse, como foram batizados? Ele havia estado na presença de Deus. Desde então ele era um homem mudado. Ele tem estado na presença de Deus. Isso muda o homem. Agora vejam na mensagem também, provando anteportas, ali na página 11, nos diz, o reverendo William Branham diz, observe o que ele fez quando esteve na terra, conquistou e possuiu todas as portas dos inimigos que teve. Era a real semente. Ele provou, ele prometeu pela palavra e o conquistou. Conquistou as portas da enfermidade por nós. Isso foi o que ele veio fazer. Vocês doentes, lembrem que ele conquistou essas portas. Vocês não têm que conquistá-las, ele já fez isso. Os outros homens tiveram que conquistar suas próprias portas, mas você não tem que fazer isso. Já estão conquistadas. Ele conquistou as portas da enfermidade. O que ele disse quando ele conquistou as portas da enfermidade? Tudo o que pedires na terra e tudo que atares na terra será atado no céu. Nos deu as chaves da porta. Ele conquistou a porta. Pela palavra, a chave é resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Escreve à esquerda a chave. Ele conquistou tudo, toda a doença. Ele conquistou a morte e o inferno, conquistou o que outros não puderam conquistar, porque eram da semente natural. Essa é a semente espiritual. Ele conquistou a porta do sepulcro e se levantou ao terceiro dia para a nossa justificação. Somos mais que vencedores. Entramos diretamente ali por herança. Somos mais que vencedores. Estamos lidando com um inimigo derrotado. Entendam bem isso. Estamos lidando com um inimigo derrotado já. Porque a doença, a morte e o inferno estão vencidos. Tudo foi derrotado. Oxalá eu fosse 2 vezes da minha estatura, mas eu sinto como se eu fosse. Estamos lutando com um inimigo conquistado. Com razão, quando construíam aquele bloco para cortar a cabeça, Paulo podia dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? E escreve em cima aí, o pecado. Mostra-me se pode fazer eu retroceder e gritar, sepulcro, onde está a tua vitória? Acha que tu vais me moldar? Eu vou te mostrar
uma tumba vazia lá e eu estou nela. Ele vai me levantar no último dia. O inimigo derrotado. A semente real de Abraão, a natural, não podia falar isso, mas a semente real, sim, pode conquistar. Já está conquistando. Ele saiu diante de nós e conquistou cada porta para nós. E escreve à esquerda, semente real de Abraão. Depois de 2000 anos, está de pé em nosso meio o poderoso conquistador. Não só venceu a enfermidade, mas também a tentação. Ele conquistou todo o inimigo. Venceu a morte, o inferno, o sepulcro, levantando-se outra vez. 2000 anos depois, está no nosso meio e nessa tarde, identificando-se a si mesmo como o poderoso conquistador. Amém. Ainda está vivo, vindicando a sua promessa, a semente real de Abraão. Escreve aí 2000 anos depois à esquerda. Ele possuirá a porta dos seus inimigos. Para a semente, ele está vivo aqui, identificando-se a si mesmo. A quem? Aos que são sementes predestinadas e podem entendê-lo. A quem? A quem os que são sementes predestinadas e podem entendê-lo, tanto em sua primeira vinda como na sua segunda vinda. Nós conquistamos. Vejam, na primeira vinda do Senhor, já conquistamos no campo espiritual e vamos conquistar no campo físico com a nossa transformação. Ele conquistou para aqueles que depois da prova, de acordo à promessa da palavra, foram selados com o Espírito Santo. Depois do quê? Depois da prova. No corpo de Cristo, para confirmar-lhes que Hebreus 13:8 é assim. São selados com o Espírito Santo, que Abraão olhou antecipadamente, por fé, creu. E agora nós o recebemos. Olhando a promessa que ele fez, João 14:12, está sendo confirmado nesses últimos dias pelo mesmo conquistador ressuscitado. Agora vejam aqui também, neste livreto, ele nos escreve a chave do reino dos céus, do céu. E do lado, e do reino milenial de Davi, filho de Davi. E um pouquinho mais abaixo escreve: os escolhidos possuirão as portas dos seus inimigos. Tomarão as chaves dessas portas aos seus inimigos, como Jesus o fez, que tirou do diabo as chaves do inferno e da morte. Vejam, que tremendo isso aqui. Vou ler de novo essa parte aqui. Os escolhidos possuirão as portas dos seus inimigos, tomarão as chaves dessas portas a seus inimigos, como fez Jesus, que tirou do diabo as chaves do inferno e da morte. E na outra página, ele escreve as portas do inferno, e ele escreve denominações em cima. As portas do inferno não prevalecerão. Como, lembre, ali aquelas ervas daninhas, ele escreveu que são denominações. Veja como ele arrancou da calça o irmão Branham, aqueles carrapichos, antes de se encontrar ali com a presença de Deus, antes de se encontrar com um anjo que era diferente dos demais. Agora continua dizendo aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra essa rocha, nem contra a igreja fundada na rocha, na revelação divina para a dispensação da graça e a dispensação do reino e a revelação de cada era. Eu vou ler de novo. As portas do inferno, e em cima ele escreve denominações, não prevalecerão contra ela, contra essa rocha, nem contra a igreja fundada na rocha, na revelação divina para a dispensação da graça e a dispensação do reino e a revelação de cada era. Agora lembrem como é que diante
a palavra diante ao verbo, diante de Cristo. Vejam que Pedro, ele disse ali, onde nós lemos em sua presença, diz que jamais foi a mesma pessoa. Agora, nesse tempo final, você pode testificar e dizer: eu não sou o mesmo de antes. Agora, tanto tempo que levávamos com as mensagens do irmão Branham e do nosso irmão William. E quando começou todo esse ministério messiânico, quando nós nos olhamos no espelho da palavra, falamos verdadeiramente não estávamos prontos para a transformação em rápido. E você pode dizer hoje: eu não sou o mesmo que ontem. Eu sou uma pessoa, um escolhido melhor que ontem. E hoje, diariamente melhorando, mudando. Agora, o que essa mudança tem produzido em você? Você entrou à presença de Deus, ao lugar santíssimo, e por isso está acontecendo com você a mesma coisa que a Pedro. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Veja, e por isso foi que depois ele disse ali que foi dada as chaves do reino. Agora ele disse aqui que lhe serão dadas as chaves, nessa anotação, aos escolhidos de Deus. Ou seja, que você também tem esse poder e pode conquistar todas as portas. Como Paulo também, ele esteve na presença desta coluna de fogo e ele não foi mais ele mesmo. Essa é a presença de Deus, que o homem é mudado. Por isso hoje, você não é o mesmo que ontem, por isso ele não podia, em tempos passados, em eras passadas, Deus realizar a promessa da transformação. Porque é no tempo onde a presença de Deus está no meio do povo, e faz esta mudança desde o interior a esse escolhido de Deus, onde o Espírito Santo entra direto à alma. E aí é que começa essa transformação. Enquanto o Espírito Santo estava no espírito da pessoa, não pode realizar essa mudança como fez com Abraão e Sara. Esta palavra chegou até a alma de Abraão e de Sara, e ao redor dessa palavra foram rejuvenescidos. Agora vejam, no livro das Eras, na página 61, nos diz o reverendo William Branham: diz, onde começa a dizer ali, nenhum ser humano poderia aguentar o efeito completo daquela visão. Com as suas forças totalmente esgotadas, João caiu aos seus pés como morto. Mas a mão amorosa do Senhor tocou, e à direita ele escreve mão. E em voz de bênção lhe disse: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. E escreve à esquerda, Alfa e Ômega, eu sou o que vivo, estive morto, e eis que vivo para sempre e jamais. O que tem que temer? O juízo que caiu sobre ele na cruz, na tumba, e quando desceu foi por nós. Ele absorveu completamente a desgraça da ferida do pecado, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja como coisa certa que o nosso advogado é o nosso juiz. Ele é tanto advogado como juiz. Como juiz, o caso está ajeitado, fica concluído. Agora, pois, não tem condenação. Porque a igreja tem que temer? Qual promessa ele deixou de manifestar diante de nós? Porque a igreja tem que temer o castigo ou a morte? Tudo foi vencido. Aqui está o conquistador poderoso, aqui está o que conquistou os dois mundos, o visível e o invisível, e desenha uma estrela de Davi à direita. Não como Alexandre, que conquistou o mundo na era de 33 anos, na idade de 33 anos, e não tendo mais o que conquistar, morreu vítima do pecado e de uma vida libidinosa, não como Napoleão, que conquistou a Europa toda, mas finalmente foi derrotado em Waterloo, e foi deportado apenas para encontrar que havia sido conquistado.
Mas ninguém pode conquistar a Cristo. O que desceu agora subiu sobre todos, e a ele foi dado o nome, que é sobre todo nome. Sim, ele conquistou a morte e o inferno e a tumba, e tem as chaves deles. O que ele desata é desatado, e o que ele liga é ligado. Não pode mudar. E ele escreve à direita: chaves. Não teve conquistador antes dele, e não tem ninguém após ele, só ele, o Salvador e Redentor. Ele é o único Deus. Senhor Jesus Cristo é o nome dele. Não temas, João, não temas. Vocês, manada pequena, de tudo que eu sou, vocês são herdeiros. Todo o meu poder é de vocês, a minha onipotência é de vocês. Enquanto eu estiver no meio de vocês, eu não vim para trazer medo e derrotas, mas amor, valor e habilidade. Todo o poder me foi dado e está à disposição de vocês. Falem a palavra e eu a porei por obra. Esse é o meu pacto e nunca poderá falhar. E à esquerda ele escreve Marcos 11, 23, e à direita escreve: fala. E vejam, aqui nessa anotação, o Dr. William Soto Santiago escreve: as chaves do inferno e da morte, o Senhor as tem em sua vinda. Aí no livro das Eras tem uma parte aqui das anotações: as chaves do inferno e da morte, o Senhor as tem em sua vinda. É por isso que ele, em sua vinda, vejam, pode tirar, o qual vai acontecer na palavra desse mensageiro, quando fale para a ressurreição, e pode tirar os que partiram. Agora vejam, diz, nessa mensagem que vamos ler, ouvir e ler hoje, em um lugar aqui, ele nos diz, nesse tema que vamos ver e ouvir hoje, as chaves das mãos de Deus, ele diz, e tem as chaves do inferno. Ou seja, que ele pode tirar do inferno a quem ele queira, ou pode pôr no inferno a quem ele queira. Por quê? Porque na vida dele ele tem as chaves. Agora veja. Como no início nós lemos, quem é o chefe? Vamos ver quem é que manda aqui. Ou seja, que ele na sua vinda, ele disse em uma mensagem que nós lemos, que ele na sua vinda abençoará uns e amaldiçoará outros. Vê? Porque ele tem as chaves e pode tirar do inferno a quem ele queira e pode pôr no inferno a quem ele queira. Ele é o boss, ele é o chefe. Continua dizendo, e pode pôr, ele tem as chaves do inferno, ou seja, que ele pode tirar do inferno a quem ele queira, ou pode pôr no inferno a quem ele queira. Pode mandar ao inferno a quem ele queira, porque ele tem as chaves do inferno também. Por isso ele pôde sair do inferno e também da sepultura, porque tem as chaves da morte e do inferno. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, onde nós paramos dessa mensagem, eis que teu rei vem a ti, diz, o mensageiro sempre tem as chaves para abrir a porta da sua era. Ou seja, o Espírito Santo, através do mensageiro, abre a porta. E esse é o porteiro, como nos diz aqui, na mensagem, Revelação capítulo 4, parte 1, na página 19, nos diz o reverendo William Branham. Agora, depois que ele mostrou todo esse mistério dos 7 candeeiros de ouro, sustentando as 7 estrelas e uma peruca branca sobre a sua cabeça e etc., seus pés como bronze e os olhos. Isso podem achar aí na página 506 do livro das Eras, sem editar. Essa é a página. Eu estou lendo do folheto. Página 506 do livro das Eras, sem editar. Eu estou no parágrafo 96. Seus pés como bronze e os olhos como fogo,
os símbolos, então ouviu a mesma voz, o que? Falando desde os céus, e ele levantou seus olhos e viu uma porta aberta, e escreve à esquerda, a porta, ou uma porta aberta no céu, e à direita ele escreve céu. Como você entra? Por Cristo Jesus, essa porta única, um caminho, nenhum outro caminho, e ele escreve aí Apocalipse 8:1. Qualquer homem que sobe, que entra de qualquer outra forma, o mesmo é ladrão e roubador. E a parábola do que subiu e esteve na ceia nupcial sem roupas, sem trajes, foi achado culpado e lançado nas trevas exteriores. Apenas há um caminho para entrar à ceia nupcial. E ele escreve à direita, subir a ceia. Eu creio que preguei sobre isso aqui há pouco tempo. Sempre que eu posso, reticências. Quando o homem ia se casar no velho país, ele mesmo tinha que enviar os convites, tinha que colocar suas vestimentas. Assim que quando ele encontrou aquele homem ali, sentando-se à mesa da ceia, quantos lembram da parábola? Com certeza, vocês que leem a Bíblia, e ele encontrou o homem na ceia sem o traje de bodas. O que é isso? O esposo está em pé, à porta, e todos sobem com um convite. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que o Pai me deu tem convidado e vem a mim. Aí vem o convite. O esposo viu que todos estavam iguais. Isso é uma coisa muito boa. Religião do Espírito Santo. O tempo antigo faz com que todos sejam iguais. Ora sejam ricos ou pobres, servos ou livres, negros ou brancos, masculinos ou femininos, todos são um em Cristo Jesus. E o esposo ficou às portas e recebeu o convite, colocou a roupa a este indivíduo, de forma que todos, o rico e o pobre, estavam iguais. À direita ele escreve a porta. Essa é a maneira que é no reino de Deus. Não há indivíduos grandes e indivíduos pequenos. Todos são um. Todos um em Cristo. Agora, o que vocês pensam quando o esposo retorna e encontra um homem sentando-se sem traje de bodas? Disse, amigo, como tu entrastes aqui? E ele ficou calado. Isso mostrou que ele veio de alguma outra forma além da porta. Ele veio pela janela. Ele veio por uma porta traseira, uma porta dos fundos. E escreve aí, Laodiceia. E ele chamou ele de amigo, revelou que era um membro da igreja. Vem porque todos que estavam ali não eram sementes para serem transformados. Tem que ser, consequentemente, das fatos que estão escritos, mas que se cruzam a linha são apagados. Mas vejam que, para isso que Deus enviou nesse tempo os anjos ceifeiros para fazer essa separação. Como ele escreveu ali, de uma mensagem que o nosso irmão Branham falou e disse, saíram de nós porque não eram dos nossos. Tão simples assim. E ele chamou amigo, revelou que era um membro da igreja. E escreve à esquerda, o homem sem vestimenta de bodas. Ele chamou amigo, revelou que os membros da igreja, amigo, como entraste sem traje de bodas? Agora Jesus, ele mesmo disse isso, e ele chamou ao porteiro, e ele disse, amarrai-o de pés e mãos, e aí embaixo ele escreve, o porteiro é igual ao que tem as chaves. E ele foi expulso, lançado às trevas exteriores, onde ali há choro e ranger de dente. Quem o lançou? Veja, como lemos da mensagem de hoje, que ele poderá lançar ao inferno a quem ele queira. E aqui vocês veem o irmão Branham falando disso. Nesta parábola, e diz, estas são as próprias palavras de Cristo, correto? Ele foi lançado lá afora. Por quê? Porque isso provou que sem traje de bodas, ele havia entrado de alguma outra maneira além da porta.
Se ele tivesse podido vir pela porta, teria recebido um traje de bodas, e a porta é Cristo ungido nesse tempo final em sua vinda. Agora vejam na cita 153, página 153 do livro de Citas, parágrafo 1368, diz: Jesus disse nos dias finais, quando o tempo tenha se acabado e a grande ressurreição venha, que muitos virão e se sentarão no reino. O reino de Deus está dentro de vós. Lembrem que o reino é a igreja. Também representa a igreja, porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações também. Muitos, as ervas virão e se sentarão bem com o trigo e dirão: agora espere um minuto, Senhor, eu falei em línguas, eu gritei, dancei no Espírito, expulsei demônios, falei em línguas, fiz tudo isso, trabalhei aqui, trabalhei lá, me esforcei, contribuí, e fui um dos que mais trabalhou nisso e naquilo, trabalhei nesses projetos que ele tinha. O que aconteceu? O que ele diria? Notem, vocês, operadores de iniquidade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que você sabe que tem que fazer e recusa fazê-lo. Eles conhecem essa palavra, a ouvem e escrevem os personificadores. E escrevem em cima o reino de Deus. Por que conhecem a palavra e a ouvem? Porque a terceira etapa, eles, como um dos grupos, depende de que grupo seja, tem que ouvir. Porque a terceira etapa nos diz na página 119 do parágrafo 1057, a terceira etapa é para todos os grupos. Portanto, de alguma forma, sempre vão ouvir. Porque tem que ouvi-la, não é que não querem ouvi-la. E não é que diga, não, é que eu não vou ouvir, é que tem que ouvir. E assim tem que ser para que cada um se coloque na posição correspondente diante da palavra. A atitude de cada pessoa o localiza no lugar onde é. Vê o simples que é tudo? Agora ele continua dizendo aqui. Eu estou no parágrafo 100 da era sem editar. Escutem isso. Então, se o traje de bodas é o batismo do Espírito Santo, como vamos ser representados de alguma outra forma? E à direita ele escreve em cima o traje de bodas. Se a primeira era da igreja tinha que vir pela porta, Cristo Jesus, ser batizado no nome de Jesus Cristo e receber o batismo com o Espírito Santo, pôs-se o traje de bodas, como hemos de vir de alguma outra forma? Se vocês vêm pelos metodistas, batistas ou pentecostais ou qualquer outra denominação, vocês serão amarrados, atados e lançados às trevas exteriores. Vocês têm que vir por Cristo Jesus, o caminho, a porta, a verdade, a vida. Amém. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Há uma escritura, eu estou na mensagem novamente, Israel, eis que teu rei vem a ti. Há uma escritura aqui em Apocalipse. Alguém tem que ter as chaves para abrir a porta da era de pedra angular, a porta de coroa, que coroa a igreja, a porta de e para a vinda do Senhor, a vinda do que se sentará com Cristo em seu trono. Na mensagem, advertência depois juízo, na página 10, nos diz o reverendo William Branham: é difícil se você, reticências, você tem que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia está escrita em parábolas. Você não pode se sentar e lê-la como um jornal. É oculta, sim, Senhor. Como você justificaria Deus quando Ele disse a Moisés lá em cima, disse: agora não faça nenhuma imagem gravada ou esculpida. Isso é em seus mandamentos. Não faça nenhuma imagem do céu, nem um anjo, nem nada. Não faça imagens gravadas ou esculpidas. E no mesmo dia ele mandou ele moldar dois anjos de bronze. Ele escreve ouro e colocar justamente no assento de misericórdia, onde está a misericórdia. E ele escreve à direita.
Os dois querubins, vem? Você tem que conhecer a Deus e a sua natureza antes de poder entender a sua palavra. Ele tem as chaves para essa palavra. Ele mesmo. Ele é o único que pode manejá-la e abri-la. E, portanto, ele é que tem que revelá-la. E em cima ele escreve a chave. A Bíblia em parábolas. Agora continua dizendo, agora veja aqui na frente também, ele escreve ali, desse folheto, escreve a chave para abrir a porta, Deus a tem. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, lembrem que o trono de Davi é o trono terreno de Deus, no qual se sentou o rei Davi, e se sentou também Salomão e outros reis. Capítulo 3, versículo 7 de Apocalipse diz, escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, isso diz o santo, o verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que tem as chaves de Davi é o Senhor em Espírito Santo, e em sua manifestação final abrirá. Em sua manifestação o quê? Em sua manifestação final, ou seja, na manifestação desse instrumento, onde a coluna de fogo, o pilar de fogo, foi vista pelo irmão Branham nesta visão que foi mostrada a ele falando a outro. Esse é o ministério da segunda vinda do Senhor. E em sua manifestação final, abrirá com a chave de Davi, abrirá a era de pedra angular para que entremos a essa era. E eu já abri essa era, a era de pedra angular. Agora veja na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, nos diz na página 9, diz, e aqui há uma mensagem também que, ou uma mensagem dessa mesma, mas é outra página, aqui onde ele desenha, mas vamos ler o parágrafo primeiro, diz, agora todas estas coisas estão ali e encontramos, alguma vez eu gostaria de vir a Cheverpool, onde tenhamos 2 ou 3 semanas para tomar 30 minutos, todas as noites para ensinar, veja, aí está justamente na palavra, estas passagens secretas, vem? Onde poderíamos encontrar, como conseguir entrar. E vocês vigiem, sigam a direção de Deus. Só tem uma chave para cada porta. E à esquerda ele escreve a chave de cada porta. Atos 14, 27. Isso é correto. E nenhuma outra chave, não importa quanto se pareça. Deus não tem cópias de chave. Tem apenas a original. Agora aqui, nessa etapa onde estamos, apenas um tem a original. E esse é o ministério sob carpa, simples assim. Os demais têm umas cópias que nem se sabe de onde atiraram, mas do original não é. Ou seja, que são cópias, são revelações do maligno. Porque não pode ser do original, porque tem apenas uma só revelação, e essa é a original que os escolhidos de Deus têm. E o que tem a chave? Vê o simples que é tudo. Agora, de onde você tirou essa chave? Porque Deus não tem cópias. Portanto, se você tem outra revelação, porque a chave é a revelação. Se você tem outra revelação dessa revelação original, pois então de algum lado você ou alguém lhe entregou essa chave. Tenha cuidado de onde vem essa chave, essa revelação. Porque se não é da revelação de Deus do alto, então vem da revelação da quinta dimensão. Revelação é interpretação privada. Deus não tem cópia de chaves, tem apenas a original. E agora você tem que ter essa chave, ou de outra maneira, a porta não abrirá. Jamais vai girar essa chave, porque não é a chave original. Por isso que a pessoa não pode entender, compreender o mistério da segunda vinda do Senhor. E outros sim podem entender, podem ver. Não importa quão sincero você seja, mesmo assim você não pode abrir essa porta. Veja que não importa quão sincero você seja. Agora vejam,
Neste parágrafo à esquerda, ele desenha aqui, nesse outro folheto que é a página 10, desenha uma pedra angular, as eras, e um traço abaixo escreve porta abaixo e desenha 3 portas, tanto para o átrio, para o lugar santo, como para o lugar santíssimo, que é a era de pedra angular. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, o que tem as chaves de Davi é o Senhor em Espírito Santo, e em sua manifestação final abrirá com as chaves de Davi, abrirá a era de pedra angular para que entremos a essa era. E o mensageiro que Deus sempre usa para abrir uma era, agora o mensageiro será o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é enviado à igreja, e vejamos como diz desse anjo, Apocalipse 21:16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora vejam, a quem é que ele vai dar essa estrela resplandecente da manhã? É a esse servo fiel e prudente que ele encontra em sua casa, ou seja, em sua igreja, dando-lhe alimento a tempo aos escolhidos de Deus. E vejam, esse é o que dá o Espírito Santo. Vejam. Agora isso é algo muito grande, porque é na alma que isso acontece nesse tempo final. Veja na mensagem 5 identificações definitivas da verdadeira igreja do Deus vivo. Ele ali, diz o irmão Branham, diz, agora, aqui está Pedro com as chaves do reino ao seu lado, as chaves do Espírito Santo. Aqui colocaram um extrato deste mesmo parágrafo, e a versão aqui diz, as chaves ao Espírito Santo. Eu estive lendo em inglês e é as chaves do Espírito Santo. Aqui colocaram na tradução as chaves ao Espírito Santo, e ele escreve do lado, as chaves ao Espírito Santo, ou seja, para entrar ou receber o Espírito Santo. Agora, aqui está Pedro com a chave do reino ao seu lado, as chaves do Espírito Santo. Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isso? Uma verdade espiritual revelada. Ouviram? Carne nem sangue tu revelou isso. Não aprendestes em um seminário, ninguém te ensinou. E nos livros, senão que isso é uma revelação. Revelação. Eu te digo que tu és Pedro, e eu te dei a chave do reino. O que ligares na terra, eu ligarei no céu, e o que desligares na terra, eu desligarei nos céus. Ele tem que guardar sua palavra. No dia de Pentecostes, quem foi o porta-voz? Pedro, porque ele tinha as chaves. E a esquerda ele escreve em cima Pedro, e as chaves é igual a revelação. E lembrem que nesse tempo final ele tem as chaves, e veja, e as chaves é a revelação. Esse instrumento dá a cada filho e filha de Deus, dá na alma de cada escolhido, dá a revelação divina, ou seja, lhe dá a chave da palavra encarnada hoje. Temos visto as chaves nas mãos de Deus. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, neste tema, as chaves nas mãos de Deus, ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.